Então, bom dia para quem está assistindo depois. A gente vai falar hoje sobre o conceito de dominação e sobre dominação legítima em Max Weber. Quando a gente trabalha com dominação dentro da sala de aula, geralmente eu começo, já chego e pego um ou dois celulares ali e ponho na minha mesa. Falo, aqui não pode usar celular, vocês sabiam disso e tal. O pessoal acha estranho, porque sabe que eu não costumo fazer isso. O pessoal não gosta, porque obviamente ninguém gosta, né, que pegue seu celular. Mas ninguém fala nada, né? Eu falo, no final da aula eu devolvo o celular para vocês. E aí a gente começa a falar de Max Weber. E aí a gente vai falar sobre dominação, né? Imagina que você está lá no Jardim Norte, você saiu você está no shopping aí, você saiu do cinema, você está na praça de alimentação com seus amigos e eu passo lá e pego o seu celular. Fala assim, você está usando demais celular, vou pegar seu celular, te devolvo segunda-feira. Qual que vai ser a sua reação? Pode botar no chat aí. Ou abrir o microfone. Você está lá no shopping, na praça de alimentação, eu passo e pego o seu celular. O que você vai fazer? Aí teve gente que falou comigo assim, eu ia dar um tapa na sua nuca, né? A maioria eu acho que ia procurar o segurança do shopping, né? Mas se você lembra de mim lá da escola e tem simpatia por mim, talvez você ligue para o diretor da escola e fala assim, aqui, a professora de sociologia está aqui no shopping, ela não está batendo muito bem na cabeça, não. Liga alguém da família dela aí para ver se traz uma ambulância, para ver se ela precisa de tomar uns remedinhos, que ela não está bem, não, né? A questão é, independente de qual dessas reações você vai ter, tomar o celular de volta, ir atrás de mim, usar a violência, falar com o segurança, ligar para o diretor da escola, independente de qual reação você você vai ter alguma reação, né? Diferente de lá na sala de aula, quando eu pego o celular de alguém e aí a pessoa, mesmo não gostando daquilo, não tem reação nenhuma, né? E por que dessa diferença? Porque você entende que a professora de sociologia, no horário da aula de sociologia, enquanto ela está seguindo o regulamento da escola, ela tem a possibilidade de determinar as ações que vão ser tomadas dentro da sala de aula, e isso é uma coisa legítima, né? Então, se você entende que a ordem que eu estou dando na sala de aula, mesmo que você não goste dela, eu estou dando dentro das regras da escola para o bom funcionamento da sala de aula, você entende que é seu dever obedecer, né? Então, isso é o que o Weber vai chamar de dominação legítima. Dominação legítima é a dominação que o professor exerce nos 50 minutos lá da aula dele, enquanto você, gostando ou não do que ele fala, você entende que ele está te pedindo alguma coisa para o bom andamento da aula, de acordo com o regulamento da escola, né? Se o professor chegar e falar que é para você tirar a roupa e dançar o tchá-tchá-tchá, você não vai fazer isso, porque isso é absurdo. Aí, de novo, você vai lá vai procurar a direção, vai falar que o professor está falando uma coisa absurda. Agora, se você sabe que está no regulamento da escola que não pode usar celular, o professor pegou seu celular, você acha que isso é ruim, mas você geralmente, até hoje, nunca aconteceu, né? As pessoas geralmente não reagem em relação a isso. Por quê? E aí, esse vai ser a definição do Weber de dominação legítima. A dominação legítima é aquela onde quem está obedecendo entende que o certo é obedecer. Né? O certo é obedecer. Então, você não tem nenhuma obrigação de me obedecer no shopping. Mas nos 50 minutos da aula de sociologia, enquanto eu estou falando para o bom andamento da aula, você tem tanto você acha que você tem obrigação de obedecer, que muita gente finge que está obedecendo. Né? Fala assim, abre o caderno. Aí o menino pega o caderno bem devagarzinho. Aí o menino consegue a façanha de ficar 30 minutos abrindo assim, ó, o caderno. Tô abrindo, professora, calma, tô abrindo aqui o meu caderno, né?
Por quê? Porque não vira e fala, não vou abrir, não quero abrir essa porcaria, porque entende que precisa seguir as regras da escola, que entende que pedir para abrir o caderno é uma possibilidade legítima e que ele deveria estar obedecendo, né? A maior prova aí de que quem está obedecendo acredita que deve obedecer é que até quem não está obedecendo finge que está obedecendo. Esse ponto, né, da dominação legítima, né, de que quem obedece acredita que é certo obedecer, ele é importante para a gente pensar também a questão do Estado em Weber, né? O Weber vai dizer assim: se o Estado precisasse manter um policial do lado de cada um de vocês o tempo todo para ver se você está seguindo a lei ou não, esse Estado seria inviável, né? Porque a dominação com base somente na força física, ela não se sustenta no tempo. Ela precisa de algo mais, que a legitime, né? Ela precisa de uma legitimidade, ela precisa que quem obedece acredite que é certo obedecer, né? E aí um exemplo é, entra um ladrão aqui na minha casa, rouba minha televisão, né? Enquanto ele está apontando a arma dele para mim, falando que vai roubar minha televisão, eu estou obedecendo ele, né? Eu não acho que eu deveria obedecer ele, mas ele está apontando uma arma para mim, eu vou obedecer ele. Na hora que ele sair daqui com essa televisão, eu vou ligar para a polícia, eu vou tentar que ele seja preso, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Então, a dominação que ele exercia sobre mim acabou no momento em que ele saiu, né? No momento em que ele não está mais apontando a arma para mim. Qual que é a moral aí para o Weber? A dominação com base somente na ameaça de violência física, ela não dura no tempo. Ou seja, para que um Estado nacional se mantenha por várias décadas, né, é necessário que as pessoas acreditem que é necessário seguir as leis. Ou seja, que quem obedeça acredita que é necessário obedecer. Né? Não é só a possibilidade de ir para a cadeia se você transgredir a lei o que sustenta o Estado. Né? O que sustenta o Estado é o fato de que você acredita, né? Todos nós acreditamos, que é certo nós obedecermos às leis. E aí ele vai falar lá no videozinho que eu passei para vocês, tem os exemplos de dominação de Estado, né? Que Weber faz muito isso, de criar os tipos ideais, né? De tipificar ali quais que são as dominações mais comuns, né? Ele fala em dominação tradicional, meu pai obedecia, meu avô obedecia, então eu vou obedecer, isso tem base na tradição, sempre foi assim, né? Ele fala na dominação carismática. Você olha para aquele líder, né? Essa dominação carismática, ela tem base na simpatia que as pessoas têm pelo líder, mais do que simpatia, na verdade, né? O fato de que as pessoas acreditam que aquele líder ele tem uma visão de futuro que é boa, né? Então ele pode nos levar para frente, ele vai ajudar esse país, ele é um líder que é um líder importante aí. Vale a pena a gente seguir esse líder. Isso seria a dominação carismática, né? E tem a dominação racional legal, que é a dominação que mais prevalece hoje, mas a gente sabe que na prática elas podem se misturar, né? Esses três tipos de dominação, assim como todo o tipo ideal de Weber. Ele é feito para a gente estudar. O que é a dominação racional legal? É quando você acredita que você deve obediência a leis impessoais. Então, no nosso caso, a Constituição Federal de 88. Nós acreditamos que nós devemos obedecer à Constituição de 88 para que nós tenhamos uma sociedade que funcione. Então, essa é a partir daí que está a legitimidade no nosso Estado, né? Os outros dois pontos entram em maior ou menor grau, dependendo da época, né? O Bolsonaro, você goste dele ou você não goste dele, né? Ele tem aí também um carisma com grande parte da população, né? Essa coisa de, não, ele fala o que vem na cabeça, ele não fica preparando discursinho, falando palavra bonita, ele fala, né, o que eu quero ouvir, ele fala sem ficar de muito mimimi, de muita frescura, ele vai lá e fala, né? Essa ideia ela faz com que uma parcela significativa da população goste muito dele, né? Então ele tem um apelo carismático, ainda que você não goste dele,
você pode perceber que ele tem um apelo carismático, né? Diferente do Michel Temer, que veio antes dele, né? Acho que vocês têm idade para lembrar do Michel Temer. Michel Temer chegou a ter 98% de rejeição. O que é isso para um presidente, né? 2% da população queria ele lá. Quer dizer, era uma rejeição quase que completa ao governo dele. E mesmo assim ele se manteve no poder. Por quê? Porque a gente acredita que, independente de quem esteja ocupando a cadeira lá de presidente, a gente deve obediência à Constituição de 88. Então, até aqui, assim, para a gente falar sobre dominação legítima, aquela onde quem obedece entende que é certo obedecer, e, né, os 3 tipos de dominação de Weber, que você pode voltar lá no vídeo também, se ficar dúvida em relação a alguma delas. Alguém quer comentar ou quer botar no chat até aqui algum comentário? Percebe que essa dominação legítima, pode ir escrevendo aí, quem estiver escrevendo. Percebe que essa dominação legítima, ela serve para o Estado, ela serve para a escola, né, como eu falei, ela serve para o seu dia a dia, né, em vários momentos. Se você está saindo de casa e aí seu pai fala assim, não, você não vai sair de casa sem arrumar o seu quarto, não, seu quarto é uma bagunça, volta lá, arruma o seu quarto, depois você vai sair. Você vai obedecer, você pode gostar disso ou não, mas você vai obedecer. Pela tradição, porque o seu pai sempre mandou, pela lei, porque seu pai é responsável por você, pelo carisma, porque você acha que seu pai é um cara que entende das coisas. Por qualquer um desses 3 motivos, você pode obedecer, ou pelos 3, né? O fato é que, gostando ou não, você vai obedecer, porque você entende que é seu dever obedecer os seus responsáveis enquanto eles estejam prezando pelo bom funcionamento da casa, pela sua educação, etc. Agora, se isso não acontecer, né, mas você sair de casa e aí o seu vizinho vira para você e fala assim, aqui, você arrumou seu quarto? Você saiu de novo, você saiu ontem, você saindo hoje, você pelo menos você arrumou seu quarto? O que você vai responder para esse vizinho, né? Eu vi aqui o chat, né? Mas aí eu perdi aqui em que momento. Para ele tomar conta da vida dele, né? Para ele tomar conta da vida dele. Ou você não vai responder nada, vai passar reto, ou você vai rir, né? Ou você vai balançar a cabeça, vai embora. Mas você nunca ouvi falar de alguém que falasse assim, não, eu ia voltar e eu ia arrumar o meu quarto. Por quê? Porque o seu responsável, ele tem esse poder sobre você, né? Ele exerce essa dominação e essa dominação é legítima, né? Então, novamente, o que é a dominação legítima? É aquele onde quem obedece acredita que deve obedecer. Vai ter gente que vai voltar para arrumar o quarto quando o responsável fala, pensando, nossa, que droga, que saco, tem que arrumar o quarto. Vai ter gente que vai voltar e falar, nossa, caramba, é mesmo, eu ia sair e deixar o meu quarto assim de novo, que vergonha, que coisa triste, né? Independente do que você está pensando, você acredita que você deve obedecer o seu responsável. O seu vizinho, você acredita que você não deve obedecer ele, né? Ele não tem nada a ver se o seu quarto está desarrumado ou não, né? Aí o pessoal tá falando que tomar conta da vida dele para ele ir arrumar um serviço, né? Isso é o que você tem vontade. Talvez na hora lá você não fosse xingar ele, não, que é bom a gente não criar problema com o vizinho também, não, né? Você dá uma risadinha, você finge que não viu. Se você tiver de sangue quente na hora, às vezes você até xinga, mas a gente evita xingar, né? Mas a questão é, o seu vizinho ele não exerce uma dominação sobre você da mesma forma que o seu responsável, de forma nenhuma, né? Ou até falar uma piada em cima também, ó, tá no chat aí, isso é uma boa, né, Leonara? Você fala uma piada, né? Fala, não sei, e você? Você já varreu a casa hoje? né? Faz uma piada aí, mas você não volta para arrumar o quarto, né? Então, a dominação legítima é aquela que quem está obedecendo entende que deve obedecer. E aí, é importante perceber que a gente não vai entrar aqui na questão filosófica ou na questão de organização da coisa pública, de realmente deveria estar obedecendo? Será que professores de sociologia deveria ter o direito de pegar o celular das pessoas durante... A gente não está pensando isso. A gente, durante a aula, né, no caso.
A gente está pensando que o que importa aqui não é se é realmente certo essa obediência. O que importa aqui é que quem está obedecendo acredita que é certo. É isso que importa, né? É isso que vai tornar a dominação legítima. Quem está obedecendo acredita que é certo. E aí o Weber vai diferenciar esses 3 tipos de dominação legítima, e ele vai falar também sobre política, poder e Estado. Eu vou até parar a gravação aqui, para não ficar muito grande. Então, quem estiver assistindo depois da dominação legítima, beijos, até mais. Coloquem aí os comentários aí embaixo, quem quiser.